Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Nós estamos falando das penas e gozos futuros. Aí demos uma pausa para falarmos da comemoração dos mortos, dia 2. E hoje nós vamos retornar ao tema que a gente estava falando antes, que é penas e gozos futuros. E na pergunta 999, Kardec questiona o seguinte: basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele se ache graça diante de Deus? O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar seu passado. Então, muitas pessoas têm a ideia de que se arrependeu, está salvo. Se arrependeu, resolveu o problema. Quando nós se arrependemos dos erros que cometemos, nós dizemos para Deus: não vamos errar mais. Estamos arrependidos. Mas isso não nos isenta de corrigir os nossos erros. Senão seria muito cômodo. É passar uma vida toda errando, aprontando, ou estar no finalzinho da vida mesmo. É só se arrepender de tudo e pronto. Está lá nas mãos de Deus. E qual seria o mérito, então, daquelas pessoas que passam uma vida toda de acertos? Para quê? Então não é bem assim. Se arrepender, ótimo. Mas não significa que você não vá corrigir os seus erros. Na pergunta 999A, se diante disso um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe em todos os casos expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem ele de arrepender-se, que é que lhe seria o resultado? Qual seria o resultado disso? Ou seja, aquela pessoa, bom, já que eu tenho que pagar mesmo, para que me arrepender? De um jeito ou de outro eu vou ter que pagar pelo que eu fiz. Não acontece isso. Torna-se mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado ao mal. Por quê? Porque enquanto você não se arrepende, você continua errando. Mesmo pagando, mesmo sofrendo expiações, você continua errando. Por quê? Porque você não está arrependido dos erros que está cometendo. Então fica difícil você chegar a uma vida melhor enquanto você estiver obstinado no mal. Erra hoje, paga amanhã, erra hoje, paga amanhã, erra hoje. Vai assim a vida toda. Não pode. Você só vai prolongar o seu sofrimento. Já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas. Quer dizer, podemos já desde já, após os nossos arrependimentos, começar a corrigir os nossos erros, os nossos defeitos, as nossas dívidas, acertando elas com as leis? Podemos já desde agora ou tem que esperar desencarnar para resolver isso aí na próxima? Sim, desde já, reparando-as. Mas não creais que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuístes, depois que morrestes, quando nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito, sempre fácil de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportando durante anos, com um objetivo exclusivo pessoal. Muito acontece isso hoje. Nós temos irmãos nossos por aí afora que cometem muitos erros, principalmente na área do suborno, da corrupção. E depois distribui cestas básicas para amenizar isso aí.
na forma de achar que isto vai apagar os erros dele. Não vai. Ele vai ter que responder isso aí. Ele tem que se arrepender e parar de errar. Esse ano eu ganhei muito dinheiro com as minhas falcatruas. Dá para me dar pelo menos 10 cestas básicas para ficar bem com Deus. Olha, estamos vivendo uma época em que precisamos ajudar muito uns aos outros. Tem muita gente precisando de cesta básica. Nós não estamos combatendo isso não, tá? Vamos ajudar. Não importa de que maneira, vamos ajudar todos que pudermos ajudar. Dando cestas básicas, não é, estamos falando apenas das pessoas que fazem isso com o propósito de amenizar os seus débitos. Ou daquelas pessoas que estão morrendo, não têm o que fazer mais com os seus bens, distribui tudo para os pobres. Não vou usar mais mesmo. Tem o seu valor? Tem. Mas isso não vai apacentar, não vai reduzir os seus débitos enquanto não houver, da sua parte, um arrependimento dos erros que cometeu e um início de corrigenda de todos os erros cometidos. Muito bom a gente sempre lembrar disso. A caridade, o sacrifício em benefício do próximo, ajuda muito, mas muito mesmo. Mas nós não podemos dar uma cesta básica hoje e matar amanhã. Dar uma cesta básica hoje e matar amanhã. Não podemos fazer isso. Temos que dar a cesta básica, sim. Temos que ajudar muito, em todo sentido. Mas não na base de troca. Eu estou cheio de dívida mesmo, vou dar uma cesta básica aqui, mas no outro dia está cometendo os mesmos erros. Já desde esta vida poderemos ir resgatando nossas faltas? Sim, reparando-as. Olha como essa resposta é interessante. Sim, reparando-as. Isso significa o quê? Se eu quebrei o muro do meu vizinho, eu tenho que corrigir o muro dele. Eu tenho que consertar o muro dele. Deu para entender isso aí? Nós precisamos ter esse cuidado. A resposta é bem clara. Sim, reparando-as, corrigindo. Quer dizer, você infringiu as leis, então você tem que se acertar com as leis. É lógico que através do amor e da caridade a gente consegue reduzir muito. Muito, 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 muito. É o recurso mais eficaz para reduzirmos os nossos débitos, é através do amor e da caridade. Mas é preciso que haja o arrependimento dos erros que você cometeu. Porque quando você se arrepende, você diz para Deus que não vai errar mais. E só vai corrigir os seus erros. Nenhum mérito haverá em assegurarmos para depois da nossa morte emprego útil aos bens que possuímos. Quer dizer, passei uma vida, agora há pouco falando sobre isso, né? Passei uma vida acumulando bens. Não fiz nada para ninguém. Não ajudei ninguém, só pensei em mim. Agora eu vou morrer. Vou arrumar um jeito de empregar bem a minha fortuna. Existem méritos nisso? Essa é a pergunta. Nenhum mérito não é o termo. Isso sempre é melhor do que nada. A desgraça, porém, é que aquele que só depois de morto dá é quase sempre mais egoísta do que generoso. Quer ter o fruto do bem sem trabalho de práticas. Duplo proveito tira aquele que, em vida, se priva de algumas coisas, o mérito do sacrifício e o prazer de ver feliz os que devem ser felizes. Mas lá está o egoísta a dizer-lhes: o que dás tira aos teus gozos. E como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse da caridade e a caridade, o homem guarda o que possui, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências da sua posição. Lastimai aquele que desconhece o prazer de dar. Acha-se verdadeiramente privado de um dos mais puros e suaves gozos. Submetendo-o à prova da riqueza,
tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, houve Deus por bem conceder-lhe, como compensação, a aventura da generosidade, de que já neste mundo podes gozar. Quer dizer, é muito importante termos sempre em mente esse cuidado. Temos uma fortuna, temos riquezas, vamos fazer os outros felizes também. Vamos dividir um pouquinho, vamos ajudar, vamos se privar de um carro de bilhões, se for preciso, mas que uma pessoa a mais sorria e não chore de fome do seu lado. Então, precisamos sempre ter em mente esse cuidado. Que deve fazer aquele, em artigo de morte, reconhece suas faltas, quando já não tem tempo de as reparar? Basta-lhe necessário arrepender-se? Até agora eu só fiz o que eu bem entendi, até agora eu fui dono de si, até agora eu fui o egoísta, eu fui o dono da verdade, aprontei, passei por cima de muita gente, fiz tudo que não devia de um modo geral. Mas, de repente, chegou a hora de eu desencarnar. De repente me assustei, estou doente, vou morrer. Bom, o que eu tenho que fazer? Não dá mais tempo de fazer nada. Já é tarde demais. O que vai acontecer com ele? Basta ele só dizer assim: Senhor, me arrependo de todos os meus erros, me receba em seus braços divinos, me perdoa pelos meus erros e me conceda um cantinho de paz e harmonia. Isso vai ajudar muito. Mas olha a resposta. O arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Diante dele, não se desdobra o futuro, que jamais se tranca. Quer dizer, esse arrependimento de última hora, esse pedir perdão, esse clamar misericórdia de Deus, vai te ajudar muito. Vai adiantar o seu lado na vida espiritual, vai te reabilitar mais rápido, vai te proporcionar amparo no plano espiritual maior, mas também vai te proporcionar recursos para você corrigir os seus erros. Você tem toda a eternidade. Olha como é interessante isso aqui. Que jamais se tranca. Diante dele não se desdobra um futuro que jamais se tranca. Quer dizer, você tem toda uma eternidade pela frente. Você tem todo um futuro pela frente. Nós temos um caso interessante no livro Nosso Lar, de uma senhora que chegou no plano espiritual procurando o céu. E ela ficou muito revoltada porque ela não encontrava o céu. E alguém muito amigável chegou para ela e disse que ela não tinha direito ao céu como ela imaginava. E então ela falou: como não? Se eu deixei tantas rezas pagas para mim, pedi para rezarem para mim, deixei pago as orações para mim, eu tenho direito ao céu. E aí, muito amigavelmente, esse irmão espiritual chegou para falar: e aqueles nossos irmãos que a senhora deixava morrer nos troncos, no sol, matava chicotada? Ah, mas no sábado, quando eu ia à igreja, eu confessava e comungava, e eu ficava livre de tudo isso. Eu não tenho mais essas dívidas. Eu me confessava e ficava livre. Não estamos aqui para criticar religião nenhuma, mas já parou para pensar? Não pode ser dessa forma, né? É só você olhar para Deus. Senhor, me perdoa. Eu errei. Eu cometi esse erro. Eu vou rezar aqui, não sei quantos Pai Nosso. Não pode ser dessa forma, senão fica muito fácil. Que Deus nos abençoe.